A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, você já ouviu um não de Deus? Vários, eu já. Mas olha que lindo, eu estava meditando na palavra para trazer para vocês, para esse nosso maná, e olha que coisa maravilhosa que está escrito na palavra do Senhor. Nós estamos no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo fala assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que coisa maravilhosa essa palavra do Senhor. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele teve, em um momento, alguma coisa que Satanás estava trazendo sobre a vida dele e que trazia muito problema para ele. As pessoas, quando estão estudando isso, elas falam que o que ele está dizendo como espinho na carne, alguns dizem que talvez fosse porque ele era casado e depois que ele se converteu, a mulher dele não pôde ficar mais com ele porque agora ele era cristão, abandonou. Conjectura. Também dizem que o problema que Paulo tinha dizia respeito com relação à visão. Lembra que ele caiu do cavalo, ele ficou cego, e aí eles dizem isso justamente porque tem cartas que ele fala assim: veja como eu mesmo escrevi com o próprio punho, com essas letras grandes. Olha que coisa. Então algumas pessoas acham isso. Não importa qual era este espinho que Satanás trazia. Por quê? Nós temos que entender esse texto dentro do contexto. Paulo era um homem que ele tinha tanta comunhão com Deus, mas ele também tinha tanta revelação de Deus, que ele foi inclusive levado ao 3º céu, ele viu coisas que ninguém mais viu. É claro que Satanás ia ficar de olho nele para poder trazer problema, para ele ficar desanimado, para ele querer parar. E aí diz a Bíblia que por 3 vezes ele orou a Deus. Nessa hora eu falei: meu Deus, tem coisa que eu já orei ao Senhor vezes e vezes, muito mais do que 3 vezes. E aí, quando ele ora 3 vezes, Deus fala para ele o quê? Não. Mas Paulo precisava ter aquilo resolvido. Ele ficava pregando, a maior parte dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Por que Deus não respondeu? E aí você leva para a tua vida e eu para a minha vida, por que Deus fala não para nós? E eu amei quando lendo essa passagem aqui tem uma resposta, porque Deus está dizendo: Paulo, você precisa da minha graça. A minha graça vai bastar para toda e qualquer situação da tua vida, tendo ou não tendo, tendo saúde ou não tendo, tendo dinheiro ou não tendo, estando com problema em relacionamento ou não estando, a minha graça te basta. Sabe o que a graça de Deus faz? Ela tira de nós todo o mérito. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Não tem mérito nenhum. Ele amou ao mundo e aquele que nele crê é salvo. Então não tem mérito. Todos somos pecadores, estamos diante de Deus como pecadores, mas quando aceitamos o Senhor, nos transformamos em filhos de Deus. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Tudo bem, Deus não foi por mérito que Deus nos escolheu. Não é porque eu sou boa, não é porque eu faço boas obras, não é porque eu sou melhor do que, nada disso. Mas, apesar de ter tirado totalmente mérito para a escolha de cada filho seu, Deus não tirou a responsabilidade. E aí Paulo está dizendo: olha, eu aprendi que apesar de toda luta, sofrimento, de toda dificuldade que eu possa passar, mesmo tendo ouvido um não de Deus, porque Deus vai usar isso que Satanás está tentando fazer na minha vida, na tua vida, na vida como ele fez na vida de Paulo, Deus está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza. Você sabe o que é isso? Quando você está fraco, você pode dizer: eu sou forte. Quando você está passando luta, você fala: eu não estou entendendo, mas o meu Deus, o meu Pai, está no controle de tudo, inclusive no que Satanás está tentando fazer na tua e na minha vida. Este não
que aparentemente é um não, é para o nosso privilégio de ser chamados filhos de Deus, e é uma maneira de Deus nos guardar. Paulo sabia tantas coisas, tinha recebido de Deus tanta revelação, e aquilo era um jeito de Deus falar: Paulo, se eu te deixar sem esse espinho, você pode se ensoberbecer, você pode achar que você é mais do que alguém. Este poder vai se aperfeiçoar na sua vida e na minha. Tremendo, né? Não fica triste não porque Deus não está te respondendo, porque Ele ainda não te ouviu, ou às vezes até porque nem vai te responder, porque a resposta já é um não. Mas saiba que é para o teu bem. Ele sabe por que você está passando isso, Ele sabe o que Ele pode fazer disso, na situação e em você. Vamos orar, vamos pedir para Deus graça para passar qualquer que seja a situação? Pai amado e querido, como nós precisamos de Ti, Pai. Como nós não precisamos entender, Pai. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Não importa a situação, não importa se recebemos um não, mesmo tendo recebido o não, nós sabemos que o Senhor é bom, o Senhor há de suprir as nossas necessidades, o Senhor há de nos guardar, há de nos proteger, e o diabo só pode fazer até aquilo que o Senhor permite. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está assistindo, que o Senhor possa levar essa mensagem para os teus filhinhos, aqueles que precisam ser neste momento, neste tempo, de um novo ânimo, de um renovo na sua alma, nas suas emoções. Pai, em nome de Jesus, que saiba que mesmo ainda estando num não de Deus, tudo isso ainda é uma vírgula na nossa história com Deus, porque aquele que começou a boa obra na tua vida e na minha vida, Ele há de completar e vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.